Fala pessoal, depois de completarmos nossos estudos sobre as correntes socialistas, foram aquelas correntes que marcaram para a primeira metade do século XIX, e antes havíamos estudado todo o capítulo que fala sobre Napoleão Bonaparte. Hoje nós voltamos ao início do século XIX para entender o que foi que aconteceu com a Europa após a saída de Napoleão do poder. Portanto, para a gente entender o que foi, de fato, o Congresso de Viena, a gente precisa, antes de mais nada, relembrar o que aconteceu entre 1814 e 1815, para que a gente possa fazer realmente a lógica do processo. Olha só, a gente tem, primeiro, a derrota de Napoleão, que a gente viu, sabe que Napoleão tinha feito uma verdadeira bagunça no mapa europeu, dentro da sua política imperialista a partir de 1804. Napoleão havia conquistado territórios significativos e organizado uma rede de países aliados aos seus propósitos. Se observarmos esse mapa, você verá que a França, de 1792, era apenas essa parte um pouco mais escura aí no meio. Entretanto, Napoleão, em suas conquistas militares, invadiu o Reino da Itália, invadiu aquela região do Reno, por isso que ele forma o que a gente chama de Confederação do Reno, ou seja, ele uniu vários reinos alemães sob seu domínio. Ele também ganhou territórios ali próximos ao Império Austríaco, impedindo inclusive o acesso ao mar para o Império Austríaco, e conquistou territórios na Espanha, além de ter invadido também Portugal. Mas aí são países invadidos. Então a gente tem uma nova Europa estabelecida por Napoleão, que se complementa com a aliança feita também com o Grão-Ducado de Varsóvia. Temeroso de uma invasão, resolveu se aliar. E a gente já sabe aquela historinha conhecida da Prússia, do Império Russo e do Império Austríaco, que foram forçados a assinar o Tratado de Tilsit, respeitando o bloqueio continental, mas que posteriormente acabou fazendo com que esse acordo fosse rompido e Napoleão invadisse a Rússia. Então, o mapa da Europa não era o mesmo que existia antes da chegada de Napoleão ao poder, principalmente porque Napoleão havia conseguido dar ao exército francês um processo de desenvolvimento e habilidade militar muito grande, e o que a gente chama de La Grande Armée, a grande armada de Napoleão, conseguiu fazer uma série de conquistas e intervenções. Resultado, agora, em 1814, finalmente, os reis europeus haviam conseguido estabelecer uma vitória sobre Napoleão, e a partir daí era preciso repensar todo o processo que vem a seguir. E é o que a gente vai fazer agora. Então, se o exército francês, graças à sua habilidade, havia conseguido estabelecer vitórias por toda a Europa, agora Napoleão colecionava derrotas. E aí vamos lembrar essas derrotas. A primeira delas, a Batalha da Rússia. Lembrar que Napoleão Bonaparte perdeu aí grande parte do seu exército, a maior invasão por terra já idealizada na história até então. Isso aí só vai ser superado em números pela invasão de Hitler na própria Rússia. E todos sabem também que na Batalha da Rússia, Napoleão ele acabou sendo vencido por uma série de fatores. Vamos relembrar? Napoleão foi derrotado pela geografia do país, que impossibilitou, entre outras coisas, o abastecimento de suas tropas, que dificultou o abastecimento de suas tropas. Foi derrotado pela tática russa de terra arrasada, ou seja, os russos queimavam tudo que tinham pelo caminho para que não ficasse nada para Napoleão. Então aí outro elemento importante, vamos diminuir aqui um pouquinho essa letra para não ficar tão destacado como o próprio título. E por fim, e pelo rigoroso inverno
né, que resultou na perda de grande parte de suas tropas. Então a gente tem aqui todos os elementos que fizeram, né, com que Napoleão tivesse que ser forçado a deixar a Rússia. Quando ele deixa a Rússia, o que é que acontece? Ele não esperava, mas estava formada contra ele uma coligação de nações que agora, né, vai tentar dar em Napoleão o que a gente chama de golpe final, né? Então aí na Batalha das Nações, né, a gente tem, vamos lá, uma coligação de países formado pela Prússia, a Áustria, a própria Rússia, que vinha contra-atacando as tropas de Napoleão, e a Inglaterra, que entra no processo, né, e que vamos botar aqui, que colocaram, né, que encurralaram o já enfraquecido exército de Napoleão e forçaram a sua rendição. A história a gente já sabe, a gente não vai precisar ficar se repetindo todo o processo, né? Napoleão concorda com a derrota, admite a derrota, né? Assina o Tratado de Fontainebleau, vai para a ilha de Elba e o absolutismo é restaurado na França. Entretanto, Napoleão percebe que as agitações na França só se avolumavam e o que é que ele faz? Simplesmente ele aproveita a oportunidade da instabilidade francesa, aproveitando a instabilidade na França, e aí a gente lembrar que ela foi restaurada, né, o absolutismo com Luís XVIII, e aí com essa restauração, né, deixa eu ajeitar aqui, restaurado o absolutismo com Luís XVIII, né, fugiu de Elba, retornou à França, recrutou novos soldados e acabou derrotado em definitivo na Bélgica, que é na Batalha de Waterloo. Aí Napoleão vai para o seu exílio final, né, exatamente na ilha de Santa Helena, e agora era preciso, nesse momento, depois dessas batalhas significativas, né, reunir o Congresso de Viena, né, reunir um congresso para redefinir a Europa. Então nós temos aqui que redefinir todo o processo na Europa. Então a gente vai, a partir daqui, entender como foi essa lógica. Bora lá. Não é novidade, depois de todas essas batalhas, né, que o mapa político da Europa estava todo alterado por conta das conquistas de Napoleão, e agora as grandes potências da Europa e seus governos vão ter que se organizar para desfazer tudo aquilo que Napoleão havia feito enquanto da sua passagem como imperador da França. Esse congresso que vai se estabelecer, ele vai usar 3 diretrizes importantes, certo? Ele vai usar o princípio da restauração, ele vai usar o princípio da legitimidade, e a gente vai, nem se preocupe, explicar cada um desses pontos nessa aula, restauração da legitimidade, e vai também estabelecer, certo, o princípio do equilíbrio. A gente vai ver como é que funciona todo esse segmento aqui de fatores que vão determinar o Congresso de Viena. Aqui tem uma imagem da época, né, com os principais líderes que se organizaram nesse congresso. Viena é a capital da Áustria, então eles se reuniram na Áustria para organizar. E aí o que é que acontece? A Rússia, a Prússia, a Inglaterra, a Áustria e a própria França. Lembre-se que a França, depois que Napoleão vai para o exílio definitivo, Luís XVIII retorna para o poder na França, então a França precisava participar do Congresso para redefinir o mapa que ela mesma havia bagunçado.
né? E aí era preciso observar, certo, as novas fronteiras e estabelecer o primeiro dos princípios, né? Que era determinar fronteiras e estabelecer a legitimidade dos governos. Mas vamos lá. Qual é o principal objetivo ou quem estava lá? Vamos lá, primeiro entender quem são os participantes desse congresso. Veja só, aqui você tem o Metternich, que era o primeiro-ministro da Áustria. Você tem o Hindenburg, né, que é também representante como um diplomata austríaco. O Humboldt, que era um belga que participava como intermediador do processo. O Arthur Wesley, representando, né, a Inglaterra. O czar Alexandre I da Rússia. O Charles Maurice Talleyrand, representando o rei Luís XVIII da França. E o rei da Prússia, Francisco I. Então nós temos aqui todos os principais representantes europeus. E a primeira coisa que eles chegaram disseram, olha, Napoleão criou todo um processo de estabelecimento de liberalismo. Liberalismo político, liberalismo econômico, leis novas, códigos de leis e uma série de coisas. Nós sabemos que isso não combina com o absolutismo. Então precisamos fazer algumas mudanças dentro da Europa que pelo menos garantam uma certa estabilidade com o povo. E é aí que nasce o que nós chamamos de despotismo esclarecido. E o que é isso? É quando um déspota, um rei, percebe, certo, que devido a uma série de direitos que Napoleão criou enquanto estava no poder, tirar esses direitos faria com que o povo se manifestasse contra essas próprias monarquias. Então, dessa maneira, essas monarquias não poderiam, certo, mais se comportar do mesmo jeito. Aquele poder absoluto, não tem mais constituição, não tem absolutamente nada. Era preciso organizar um novo processo. Então, estes reis, que vão ser chamados de déspotas esclarecidos, vão criar constituições que deem ao povo uma certa liberdade e um certo conjunto de direitos para poder se manterem no poder. Então, essa é um dos efeitos claros do Congresso de Viena, o despotismo esclarecido. Mas vamos falar do que interessa. A restauração é o primeiro deles. Bom, primeiro o rei Luís XVIII foi comunicado, né, que a França deveria perder todos os territórios conquistados, né, e lógico, eles voltariam a pertencer aos seus antigos donos, e também ficou estabelecido que a França deveria pagar uma indenização por todas aquelas nações que haviam sido invadidas, até como uma forma de punir os franceses, né, para não deixar passar em branco o que Napoleão, né, havia feito. Portanto, o mapa vai ser redefinido exatamente para esse formato. Ó. Veja aqui, ó, a França volta a ter o território original, praticamente original que tinha. Praticamente por quê? Porque ela vai perder para o Reino da Sardenha uma parte do seu território ali, nessa partezinha aqui em rosa mais escuro, e também a Ilha da Sardenha, né? Ela vai perder, certo, os territórios que haviam conquistado aqui, e olha só, alguns territórios serão anexados, né, ao processo pelos países vencedores. Olha, o Império Austríaco pegou uma grande parte da Itália que havia sido conquistada por Napoleão, ganhou acesso ao mar e tomou uma parte norte da Itália. Se você observar, o Reino da Prússia, né, também conquistou territórios ali naquela parte superior do mapa, já próximo ao Mar Báltico, né? O Império Russo tomou o Reino da Polônia e a região da Bessarabia. Então, eles simplesmente redefiniram o mapa para um período agora posterior a Napoleão Bonaparte. Então, o primeiro princípio, restaurar o que havia sido, né, estabelecido por Napoleão, né, em suas conquistas. Outra coisa, os reis agora obedeciam a determinadas leis como forma de evitar que as ideias liberais de Napoleão se espalhassem com mais força. Então, é o despotismo esclarecido. O terceiro elemento, legitimar no poder quem tinha perdido suas coroas. Ou seja, os países que haviam sido invadidos e seus reis haviam sido expulsos, esses reis deveriam voltar para os seus tronos e os participantes iriam reconhecer a legitimidade desses reis em suas respectivas coroas, né? Então, a partir daí, né, você tem
todo o conjunto de fatores importantes que levam a uma redefinição do mapa europeu. Outra questão importante, né? Como esses reis estão voltando para suas coroas, eles já não vão encontrar mais a população da mesma forma. Então, acabam entrando dentro dessa lógica do despotismo esclarecido. Isso impacta na relação com o Brasil? Impacta sim. Como Napoleão havia invadido Portugal, lembra? E o rei de Portugal havia fugido para o Brasil, o que é que vai acontecer? O rei de Portugal vai ser forçado a voltar para casa, certo? Ou seja, o retorno da família real, e quando ele retorna já não encontra mais Portugal absolutista como ele havia deixado. E ele é obrigado a submeter uma constituição a um despotismo esclarecido e deixa seu filho, Pedro I, aqui no Brasil, e que vai ser o autor exatamente do processo de independência. Então, graças, né, a Napoleão, que permitiu à família real vir para o Brasil e, ao mesmo tempo, dar condições ao Brasil de criar uma estrutura que mais na frente pudesse ter sua independência, agora, com o Congresso de Viena e o retorno da família real, nós teremos a grande oportunidade de nos tornarmos independentes. Então isso aqui impacta muito sobre nossa história e por isso é sempre importante que a gente observe esses elementos. Beleza? Então, depois de toda essa bagunça, foi sugestão do rei da França que fosse feito um esforço para a criação de um exército internacional. Qual era o objetivo? Esse exército internacional seria composto por Rússia, Prússia e Áustria, que uniriam forças sempre que algumas ideias liberais aparecessem na Europa, formando assim um exército internacional chamado de Santa Aliança, e essa Santa Aliança iria exatamente defender o absolutismo que o Congresso de Viena havia restabelecido. Ou seja, sempre, vamos dizer, estourou uma revolução liberal ali próximo da Polônia. Junta as 3 tropas, invade a Polônia, sufoca o movimento e mantém o rei da Polônia. Ou seja, deixa tudo como está. Entre os objetivos, né, além de combater os levantes liberais, o problema está exatamente aqui, ó, estabelecer o direito de intervir em qualquer região europeia que se iniciasse um movimento liberal ou uma revolução burguesa para impedi-la, né, assim como também impedir independências nas colônias americanas. Por isso que Portugal vai reagir, por isso que a Espanha vai perder tantas coisas e nós teremos tantos movimentos aqui. O Congresso de Viena ele explica muita coisa, inclusive a Primeira Guerra Mundial, mas isso não é assunto para agora. E a última parte do processo, né? A Inglaterra, no momento, não aderiu à força da Santa Aliança. Lembre-se que a Inglaterra não era mais um país absolutista, mas ela tinha interesse grande em manter relações também comerciais com os países europeus, mas ao mesmo tempo com as nações americanas que tinham alcançado a independência. Ou seja, ela ficou lá meio entre a cruz e a espada, né? Entre apoiar os países absolutistas ou apoiar os novos países que estavam ficando independentes na América, que vamos estudar nesse capítulo, e assim ganhar economicamente com eles. Ela vai fazer um jogo duplo, né? Apoiando de início a Santa Aliança, mostrava interesse, mas ao mesmo tempo apoiava os países independentes para não perder negócio, e a Inglaterra, no fundo, acabou não participando diretamente de todo esse processo. Eles formaram depois uma coalizão comercial, né? Essa coalizão comercial será chamada de quádrupla, certo? Quádrupla aliança. Ela será formada por Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, mas essa quádrupla aliança ela terá só a finalidade comercial e um pouco tempo depois, certo? Essa mesma aliança, a quádrupla aliança, ela vai depois se tornar quíntupla aliança, certo? Em 1806, ela se torna quíntupla aliança, vamos botar aqui, não, fora, volte, vamos para cá, copiar, Ctrl C, vamos botar aqui, copiar, e aqui, colar, vamos lá, aqui ela vai virar depois quíntupla, eita,
Pronto, quíntupla aliança, que aqui vai ser adicionada à França. Beleza? É um acordo muito importante, é um tratado determinante para explicar o século XIX e todas as suas, certo? Todos os seus desdobramentos que teremos para frente. Valeu? Prosseguiremos depois com o processo de movimentos liberais no século XIX.